Pop. Se você já andou pelo submundo do YouTube, certamente você já ouviu esse nome. Pop é uma cantora que começou a fazer um sucesso enorme lá por 2014 pelos seus vídeos bizarros e minimalistas que não tinham sentido nenhum. We're finally interviewing this plant. Hello, Poppy. Thank you so much for having me. How are you today, plant? You look so beautiful. Mas hoje a gente vai ver aqui como essa garota tá envolvida em um dos maiores escândalos de cópia da internet envolvendo Pop e Mars Argo. Today is October 6th. October 6th. Pra gente entender a história, a gente precisa voltar pra 2011, que foi quando a Pop começou na indústria da música. Ela era uma garota simples como qualquer outra na época e ainda não tinha perdido a sanidade. Nessa época ela tinha um canal chamado Mariah Pop, onde ela postava algumas músicas e vídeos dela, e eram vídeos normais como de qualquer outro youtuber. Até aquele momento ela ainda não tinha tido uma explosão no mundo da música e ainda ela não era tão famosa, mas no começo de 2014 parece que toda aquela personalidade dela havia sumido. Ela tava totalmente diferente e não parecia mais a mesma pessoa. My name is Poppy and I live in Hollywood. Hollywood could not exist without drama. Nisso, todos os vídeos que ela tinha no canal foram simplesmente apagados e a maioria nem existe mais na internet. E nem usando o Wayback Machine, que é o maior acervo de arquivos da internet, você acha algo sobre o canal dela antes de 2014. Ela bloqueou que o site mostrasse alguma coisa. E essa nova Pop tinha um estilo muito diferente. Ela saiu de uma garota normal pra uma garota totalmente robótica e sem alma. Ela fazia vídeos bizarros e que não tinham o menor sentido na compreensão humana. E esses vídeos que ela fazia era pra promover as músicas dela, porque esses vídeos geravam um certo hype no público, como se a música tivesse alguma história ou algo do tipo. E dava muito certo, velho. Ao longo do tempo ela foi pegando milhões e milhões de views, com vídeos onde ela fazia críticas sociais e fazia várias referências que até o momento a gente não entendia o porquê. Chegando ao ponto dela pegar milhões de views em um vídeo que ela tá literalmente ensinando a colocar uma máscara, talvez prevendo coronavírus, eu não sei. E aos poucos ela tava virando uma celebridade. Os vídeos dela pegavam uma caralhada de views, divulgando cada vez mais e mais as músicas dela. O passado dela até aí tava escondido e alguns até dizem que ela derrubou todos os vídeos e músicas propositalmente, tentando esconder do público ali, dar uma maquiada como ela era antes de aparecer nova na internet. Mas acontece que isso não é novo. Em 2009 surgiu uma garota chamada Mars Argo. Mars Argo era o tipo de cantora com um estilo bem único. Em 2007 ela tinha conhecido um cara no falido site MySpace. Hi, I'm Titanic Sinclair and I'm from the internet. E esse cara chamado Titanic Sinclair era o responsável pela produção dos vídeos dela. Ele que dava toda aquela estética bizarra nos vídeos dela, e ela também usava os vídeos para promover as músicas. Esses vídeos eram de um quadro chamado Computer Show. Welcome to our computer show. I'm Mars Argo. I'm Titanic Sinclair. E, por algum motivo, eles eram muito parecidos com o da Pop. Tanto o estilo quanto o conteúdo dos vídeos eram muito parecidos. Day 36? Day 36? Oh no, I'm late. I'm so sorry, but I have to get going. E naquela época, a Mars Argo tava em ascensão, ela tava ganhando uma notoriedade na mídia, mas em um dia, simplesmente, a maioria dos seus vídeos foram apagados. O último vídeo que ela tinha postado era um chamado de O Dia da Retribuição, onde ela fazia um discurso de um assassino suicida. Tomorrow is the day of retribution, the day I will have my revenge against humanity. Ela só deixou 3 vídeos no canal e foi desaparecendo por completo da internet, enquanto ao mesmo tempo a Pop tava em ascensão. E é agora que as coisas começam a fazer sentido. Se você olhar a descrição dos vídeos da Pop, os vídeos dela eram produzidos por um cara chamado Titanic Sinclair, que é o mesmo cara que produziu os vídeos da Mars Argo. E eles também eram um casal, eles ficaram juntos por esses anos. E depois do término deles, ele não produzia mais os vídeos da Mars Argo. E agora, ele tava produzindo os vídeos da Pop. Então, por isso de ter muitas referências e semelhanças, mas a Mars Argo nunca voltou. Ela nunca deu a versão dela da história, e depois de anos de caso enterrado a 7 palmos abaixo da terra, veio algo que ninguém esperava. Em 2018, a Mars Argo soltou um documento com várias páginas de relatos de abusos físicos, psicológicos, junto com um processo na justiça contra o Titanic e a Pop. Todo mundo achava que tinha sido só um término que ocasionou o fim da Mars Argo,
mas era muito pior do que isso. Em alguma dessas páginas, a Mars Argo relata que o Titanic transformou a Poppy em uma cópia da identidade dela, inclusive a mesma cor de cabelo, tom de voz, e se você comparar realmente, velho, a voz da Poppy era muito diferente da voz atual dela. I'm Poppy. Today is October 6th. I've been waiting so long for this moment. Em outra parte do documento, a Mars também cita que ela foi abusada por anos pelo Titanic Sinclair, mesmo depois do fim do canal e mesmo depois dele terem parado com a produção. Ele dizia que ela era velha e que ela precisava dele pra ser famosa. Em 2014, depois de anos juntos, a Mars descobriu que o Titanic traía ela e isso foi meio que um basta pra ela. Depois de terminar com ele, ela ainda queria continuar trabalhando com ele profissionalmente, mas o Titanic não aceitou muito bem esse término, e segundo a Mars, ele perseguia ela, abusava e assediava. A Mars até disse que várias vezes ele já invadiu o apartamento dela, quebrou a janela. Tem até um vídeo onde ele começa a pegar as taças de vinho dela e jogar no chão. What's your Facebook? What's it I'm not called? sure what it's called. What's it called? I'm not sure. Oh, really? What's it called? I'm not sure. What's your Facebook? Essas páginas que ela deixou tem tantas fotos e tantos fatos bem detalhados que é impossível de desacreditar. E ele ficava toda hora mandando aquelas mensagens suicidas dizendo que queria ver ela mais uma vez antes de ir embora. Ela relatou também que uma vez ele mandou uma mensagem pra ela reclamando porque ela tinha bloqueado ele e em seguida ele mandou uma foto na frente do apartamento dela. Titanic, você era um doente, cara. Então depois do fim do canal, a Mars começou a trabalhar em um projeto solo, mas quando o Titanic ficou sabendo disso, ele foi até a casa dela e deu um soco nela, isso segundo a Mars. E essa parte em específico é bem bizarra porque ela não tirou foto, ela não tem prova de nada. E isso é bem bizarro porque se você olhar o documento como um todo, ela tem provas e detalhes de várias coisas, mas disso em específico ela não tem. Depois de todos esses horrores, a Mars ficou com vários problemas, estresse pós-traumático, depressão. E depois que isso veio à tona na mídia, a Poppy soltou um pronunciamento no Twitter dela, onde ela dizia que não teve abuso, mesmo ela não estando nesse relacionamento dos dois, como que ela sabia que não tinha abuso, mas ok. E nessa resposta da Poppy, ela tenta meio que colocar a Mars Argo como a vilã da história, dizendo que o que foi dito tava machucando ela, e ela se vitimizou a resposta inteira, tentando tirar a culpa do Titanic pra jogar pra cima da Mars Argo. Um dia depois desse pronunciamento, a Poppy postou um vídeo chamado Drama, que é uma clara referência a Mars Argo, como se ela tivesse inveja da Poppy porque ela acabou não ficando tão famosa. Some people become famous, but most people do not. It's difficult to become famous in Hollywood. I'm already late. I have to go. Where's Mars Argo? E com todas essas referências e semelhanças nos vídeos da Poppy, meio que o Titanic quis provar pra Mars que ele podia substituir ela, e é a partir daqui que tudo fica muito mais bizarro. Um tempo depois, a Mars ia dar continuidade no trabalho solo dela, que ela deu o nome de Guppy. Depois disso, o Titanic lançou uma música com referências a Mars Argo com o mesmo nome, Guppy. E ele também postou um desenho bizarro feito à mão no Instagram, com uma legenda escrito: "Eu desenhei minha mãe, Diana, hoje. Eu sinto falta dela." Mas Diana não é a mãe do Titanic, é a mãe da Mars. Depois dessas coisas que aconteceram pouco tempo depois do término deles, a Mars quis dar uma pausa e sumir de tudo. Ela parou de postar coisas, deletou a maioria dos vídeos porque o Titanic tinha os direitos daquele personagem. E ele não parava de falar dela nas redes sociais, mesmo ela já tendo sumido faz tempo. Ele falava que ele criou a Mars Argo e que ela era má, e ela escreveu só 10% de todos os vídeos. Conclusão disso, a Mars finalmente tá livre do Titanic, onde eles fizeram um acordo que ele não pode mencionar ela na internet ou em qualquer vídeo, assim como a Poppy também. Todas essas questões têm muitas páginas, então eu vou estar deixando aqui na descrição. E a Poppy e o Titanic foram inocentados naquele caso de cópia, porque mesmo sendo muito semelhantes, pra justiça é meio complicado definir esses casos de cópia. Pra justiça, se não for idêntico, não é cópia, mas ainda não tinha acabado.
Em 2020, a Pop postou um documento que tá deletado agora, anunciando o fim do trabalho dela e do Titanic, e relatando a exata mesma coisa que a Mars Argo em 2018. A Pop diz que ele enviava mensagens pros fãs dela, ameaçando se enforcar com um dos itens que a Pop usava nos shows, enquanto isso tudo tava acontecendo, ela tava em uma turnê, e que o Titanic se intrometeu uma vez em um roteiro de apresentação, pra galera achar que ele tava no controle, que ele tinha controle sobre ela, mas ela falou que ele tá bem longe disso, usava suicídio como chantagem e que ela defendeu ele no passado por achar que ele tava sendo mal interpretado e que ela não foi cúmplice como muita gente pensa, mas que ela também sofreu uma manipulação parecida e depois disso eles não trabalharam mais juntos. Então, o verdadeiro vilão da história toda era o Titanic Sinclair. Ele que manipulava e fazia todas as chantagens. Ela não mencionou se em algum momento ela teve algo com ele, ou se as chantagens que ele fazia era pra ele ficar com ela, mas eu acho que, sei lá, velho, foi o fim dessa treta, finalmente, mano. Depois de anos de drama, finalmente isso acabou. A Mars Argo é ativa em uma rede social que eu encontrei, que é o Tumblr, que a última mensagem que ela postou lá foi do dia 30 de janeiro desse ano, então eu acho que ela tá bem, além dela também ter feito um filme no ano passado. As chances dela voltar pra música são bem pequenas, talvez ela volte, mano, ela tem talento, então talvez, não sei. E a Pop tá meio gótica aí esses tempos, mano, ela continua com aqueles vídeos estranhos dela, de vez em nunca ela posta, mas ela também já ganhou dinheiro pra caramba, então ela tá muito melhor do que eu. Titanic Sinclair, o vilão da história toda, tá ok também, eu acho, porque ele começou a fazer um podcast recentemente e que ele tome vergonha na cara depois que ele ficou sozinho. E toda essa treta inspirou um filme chamado Into the Dark, My Valentine. Eu não sei se a Mars ou a Pop autorizou isso, tá? Mas sei lá, vê aí, mano. Eu não vi, então não posso opinar se é bom ou não, mas assistam aí. E eu acho que foi isso, mano. Não tem muito mais que eu falar, velho. Esse vídeo foi feito com a ajuda da galera lá do Discord, beleza? Que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Então se você quiser entrar lá pra gente conversar, vai ser bem legal, beleza? Mas sei lá, mano. Se inscreve aí se você não for inscrito, beleza? Por favor, deixe um like. É nóis. Falou, bye bye e tchau.